E aí, Borinha, como é que você tá do lado daí? Como é que tá a força? Então, vou trazer um quadro aqui pro Você Vai Embora, que eu ainda tô pensando no nome. Você pode me ajudar no final aí, quando você entender o intuito desse quadro. E também você pode me ajudar com a frequência. Qual o interesse você teria em relação a isso? O que é que acontece? Eu sou formada em jornalismo, né? Eu sou comunicóloga por formação. Comunicação social, com habilitação em jornalismo. Então, eu tô sempre ligada nas notícias. Eu tenho uma newsletter muito boa, que é da The News, que eu acompanho todos os dias, que dá um panorama das notícias nível Brasil e mundo. E, enfim, notícias de imigração e tal, eu tento sempre ficar muito atenta a isso. Por exemplo, notícias de imigração, eu acompanho muito o site Eurodicas, que sempre está atualizando ali. E às vezes eu tô lendo alguma coisa e eu falo, nossa, eu queria que meus amigos estivessem lendo isso também, só que nem todo mundo tá tão ali, tem tanto essa aptidão por buscar novas fontes. E em um momento em que a gente está chegando próximo à eleição, eu acho importante simplificar as informações também. Então a ideia é deixar as informações simplificadas, explicando o que é que significa, né, uma notícia para massa e também trazendo um bloco ali para as pessoas que estão, né, brasileiros que moram fora, impacto ali, notícias sobre visto, etc. Então, tô pensando, a ideia é meio que todo mundo entenda, né? Então, eu pensei alguma coisa assim nesse sentido de nome. Ainda não tenho um nome para esse quadro, mas você pode me ajudar aqui nos comentários. Bom, eu separei algumas notícias do início de agosto até aqui. Né? Muita coisa vem sendo repercutida, a gente está num momento de tensão política também. Vou fazer, assim, por enquanto, gente, eu faço tudo, tá? Eu tenho um canal no YouTube, tenho um Instagram, tenho um podcast no Spotify e eu faço tudo. Então, pelo menos nesse início, vai ser uma coisa muito sem edição. Como se você estivesse conversando com uma amiga sobre as notícias que saíram ali, então não vai ter um recurso tanto de imagem, como essas coisas, porque eu não tenho como fazer isso agora. Mas espero que o quadro cresça e eu consiga contratar um editor. Então, quando eu falo pra você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, é muito nesse sentido. E aí eu fiz um resumo das notícias até aqui, né, do início do mês de agosto até aqui, para tentar trazer esse quadro uma vez por semana. Me diz aí nos comentários o que é que você acha em relação a isso. Mas vamos lá, né, vamos pra notícia. Aqui em Portugal tá rolando incêndios e tá com esse estado de alerta, não só em Portugal, eu vi que também na Espanha tá tendo situações nesse sentido. O que aconteceu? Portugal, ele está em alerta, né, o país está em alerta máximo até pelo menos 13 de agosto. Por causa do calor extremo e risco de incêndios. Mais de 1.700 bombeiros estão no terreno e até Marrocos enviou aviões para ajudar. Então, Marrocos enviou aviões para poder ajudar a conter os incêndios. Muito por causa do calor. Hoje mesmo eu estava ouvindo a notícia de que no Alentejo chegou a 45 graus. E a nível dos países europeus não tem essa estrutura tanto para o calor. Eu, por exemplo, que sou da Bahia, no Brasil, minha cidade bate isso de boa. Mas aqui, 40 graus é muito calor. Né? Principalmente eu percebo que isso está acontecendo muito em aldeias, em vilarejos, em lugares pequenos que tem mais ao redor vegetação. Então isso está impactando bastante. A combinação de altas temperaturas, ventos fortes e baixa umidade aumentou o risco de grandes incêndios, especialmente nas regiões de Trancoso, Vila Real, Covilhã e Taboaço. O que significa? Para quem mora no país, é essencial evitar áreas de risco e acompanhar alertas da Proteção Civil. Essa semana mesmo eu recebi um alerta, né, no meu celular. Em mensagem mesmo, um alerta de, enfim, evitar esses tipos de áreas. Para imigrantes que trabalham no campo ou no turismo rural, pode haver mudanças de rota e cancelamento de atividades. Segunda notícia, inquilinos agora podem registrar contratos no fisco. O que aconteceu? Desde 1º de agosto, quem aluga casa pode registrar o contrato diretamente nas finanças se o senhorio não o fez. O que significa? Garante mais segurança jurídica para o inquilino, facilita a comprovação de residência e até processos de visto e nacionalidade. Algo muito importante para imigrantes. Então, se você está morando numa casa, no aluguel, né, você tem algum contrato ali meio de boca e não está registrado nas finanças, você pode fazer isso se o seu senhorio não fez agora. Então, desde o dia 1º de agosto, você pode fazer isso e isso pode te ajudar muito aí a conseguir mais direitos enquanto imigrante morando em Portugal. Isenção de imposto sobre juros de crédito à habitação. O que aconteceu? Segue a isenção de imposto de selo sobre juros para casa própria e permanente, mas o governo quer acabar com o benefício para segundas residências.
A ideia é focar o incentivo em famílias que realmente moram no imóvel. Isso significa que, para quem pensa em investir no segundo imóvel em Portugal, pode haver aumento de custos. Para o comprador de primeira casa, nada muda por enquanto. E outra coisa também, né? Deixa eu ver aqui. Está no bloco imigração. Sim, está no bloco imigração. Vou falar mais sobre isso. Acho que eu vou já adiantar o bloco imigração, viu? Vamos lá. Nova lei de imigração suspensa em Portugal. O que aconteceu? O Tribunal Constitucional suspendeu a nova lei de imigração, especialmente artigos sobre regularização extraordinária. A suspensão é temporária até a revisão dos pontos questionados. Quem ia usar a nova lei precisa esperar. Processos antigos continuam para imigrantes sem documentos, regularização pode atrasar. O que acontece? Está tendo, né, uma grande movimentação aqui em Portugal para fechar as portas ou pelo menos deixar diminuir a facilidade nos processos. Então o visto de trabalho estava em risco, também estava sendo discutida a repatriação, por exemplo. Hoje eu tenho um visto de empreendedor, eu vi com esse visto independente, assim, era um visto meu. Mas, por exemplo, se eu tivesse um companheiro ou uma companheira que dependesse desse visto, do meu visto para poder vir, eu posso trazer depois que eu estou regularizada, né? A pessoa pode vir comigo, depois que eu tirar meu visto, a pessoa vai se regularizar. É isso que acontece atualmente. E aí, estava transitando agora esse projeto para esperar ainda 2 anos eu morando aqui sozinha para depois trazer meu marido. É um exemplo, sabe? E aí, por isso que foi suspenso para poder ser revisto, porque, gente, quem vai ficar 2 anos longe da família? Isso não existe. Então, o caso aí a ser analisado. E que bom que, pelo menos, deram essa pausa aí para poder analisar, porque é meio absurdo, né? Chegada de imigrantes no Algarve. Um barco com 38 marroquinos, incluindo crianças, chegou à costa do Algarve. O caso está em análise para decidir entre acolhimento ou repatriamento. Pode aumentar a pressão política, né? Isso significa que pode aumentar a pressão política e reforçar a fiscalização, tornando o clima mais restritivo para novas entradas. Quando a gente fala de imigração, Portugal em si é muito mais aberto, né? Países europeus, eles são muito mais assim com outros europeus que estão vindo morar aqui. Quando você vem de um país que não é da Europa, tudo fica mais difícil. E, infelizmente, a gente vai continuar procurando imigração. A gente, quando eu falo, são pessoas que não estão aí, que não têm um privilégio europeu no sentido econômico de estrutura. Muitas pessoas vão buscar outros países, sim, para melhor qualidade de vida, e outras estão em caso extremo mesmo, que precisam de repatriação, enfim, com países que estão em situação de risco, etc. E quando acontece alguma coisa com alguma comunidade, por exemplo, agora os marroquinos, chegou esse barco e tal, de forma assim irregular. Então, quando isso acontece, já gera uma atenção para outras comunidades, né? Então, é uma coisa que eu sinto que, de forma geral, não, lógico, brasileiro que sempre vai ter, gente, alguma picuinha com português. Esse vídeo, por exemplo, se cair no coisa de algum português, eles vão aqui criticar. Isso é um fato, sempre acontece. Eu tenho vários vídeos que tem algum português reclamando e tudo mais. Sendo que estou aqui regular, o público que eu estou falando especialmente é para brasileiros, o meu conteúdo é para brasileiros, para despertar mais consciência, trazer atualizações e mostrar possibilidades. E vou falar pontos bons e pontos ruins de qualquer lugar do mundo, inclusive do Brasil, que é o meu país. Mas quando gera alguma tensão com alguma comunidade, isso acaba respingando em outras de forma geral, numa imigração de forma geral. Então, é sim o caso para a gente acompanhar. Alemanha e França flexibilizando vistos de trabalho. O que aconteceu? Esses países estão reduzindo prazos e burocracia para áreas como tecnologia, saúde e engenharia. Programas nacionais visam atrair mão de obra qualificada. O que significa? Brasileiros qualificados têm mais oportunidades. Quem já vive legalmente em Portugal pode se candidatar para vagas nesses países. Na Alemanha, eu já fui para Berlim e já vi ali alguns brasileiros que estavam morando lá. Com inglês dá para se virar bem, mas tem a barreira do idioma também. O alemão, acho que para resolver coisas assim mais burocráticas, é bom aprender o alemão, né? E França, eu não conheço, eu sei que tem brasileiro morando lá, não conheço muita gente assim, mas acredito que também a longo prazo você tem que aprender o francês para poder se virar, né? Então tem esse fator do idioma, mas que podem ser países que você pode considerar também para imigração, se o país que você está atualmente como imigrante não está
suprindo o que você foi buscar nele. Ai, ai. O impacto no Brasil, né, dessas mudanças de visto e tudo mais. Mudanças nas políticas migratórias europeias afetam o planejamento de quem quer sair do país. Isso significa que antes de tomar qualquer decisão, é preciso considerar custo de vida, mercado de trabalho e estabilidade política, além da lei de imigração, né, além de visto e tudo mais. Então é um momento da gente ficar de olho, em que eu acredito que você não precisa deixar de ir para determinado país, mas que você precisa estar mais consciente com esse olhar, gente, tudo é política. Toda movimentação que a gente faz, né, é política, mesmo que você diga ou não tenha tanta informação sobre. Inclusive, quando você não tem informação sobre, essa massa em que tá ali controlando as informações, que tá ali controlando o poder, que tá ali com poder maior aquisitivo, é político isso, tá? É estratégico, tá? Sabe aquela música? Quando o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E tudo isso sabe por quê? Acontece que o de cima sobe e o de baixo desce. Quando você fala, eu não gosto de estudar, eu não gosto de saber sobre política, eu não quero... Eu sei que tem outras prioridades para quem principalmente vem de uma situação financeira muito difícil. A gente quer... Quando você está no modo de sobrevivência, é difícil se preocupar com tudo. Mas isso também é estratégico e funciona. Porque muita gente deixa de se informar ou tem a notícia ali rasa. E é por isso que a gente vê, né, agora, principalmente no Brasil, o quanto as pessoas estão alienadas. E aí vai ser tema para esse quadro aí. Em algum momento a gente vai acabar discutindo sobre isso, porque é importante ter esse nível de consciência. Inclusive, eu não cheguei a assistir, mas agora mesmo no vídeo do Felca, né, sobre a adultização, que chegou em milhões de visualizações. É um serviço que eu vi já outras influências fazerem, mas que não chegou nessa mesma magnitude, mas que é importante. E que quem não tinha acesso, quem não tinha informação, não tinha essa visão crítica da coisa. E é isso que eu falo quando você está despertando a visão crítica, quando você consegue enxergar para além da sua bolha. E também é esse o intuito aqui do quadro, que a gente venha com mais visão crítica. Agora vamos lá falar do nível Brasil. Essa crise comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, você deve estar acompanhando aí essa tensão, Donald Trump maluco, querendo impor, né, o rumo de algumas decisões. Então já vale você ficar atento também, porque isso é um efeito cascata. O que é um efeito cascata, Índia? Acontece alguma coisa nos Estados Unidos, começa a acontecer em outros países, né? No sentido de a extrema-direita. O que é a extrema-direita, Índia? Eu vou tentar simplificar tudo pra você, tá? Eu tô tentando já me auto-fazer essa pergunta pra deixar as coisas mais massificadas, mastigadas pra você. E essa extrema-direita sabe quando você tem qualquer visão? Gente, não... O problema em si não é nem ser da direita ou da esquerda, apesar de já deixar aqui declarado que minha visão é muito mais para a esquerda, tá? Minha visão política é para a esquerda. Mas isso não quer dizer que eu não vá dialogar com a direita, e não quer dizer que eu acho que, por exemplo, eu não tenho fanatismo, né? Se um político, que até eu votei, está errando, eu vou falar. Tá? Já tô deixando claro isso aqui, não tem fanatismo, e aí eu acho que quando você fala no extremo é isso, é um fanatismo, é como se a pessoa nunca errasse, e quando você tá enxergando só um caminho em vez de enxergar o todo. Sobre essa notícia, né, os Estados Unidos eles aumentaram para 50% as tarifas sobre produtos brasileiros, como café, carne, ovo e ovos, no momento de tensão política ligada ao julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Isso impacta no teu bolso. Então, mesmo que você não entenda muito o que está acontecendo, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho sempre, porque mesmo que você diga que não liga, você volta, né? E é importante a gente ver essa movimentação das pessoas que nos representam no sentido político, porque tudo impacta no nosso dia a dia, indireta ou diretamente. E aí toda essa tensão que tá acontecendo agora, Trump quer que, o Eduardo Bolsonaro tá lá nos Estados Unidos. O que você tá vendo aí desse leve trás
vai impactar no seu bolso, no seu mercado, tá? Inclusive, eu vi, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu vi que Lula está ali para anunciar um pacote em resposta a esse tarifaço, né? Então vamos acompanhar aí a cena dos próximos capítulos. Como é que isso tudo aconteceu? O governo norte-americano anunciou a medida como pressão política. Lula reagiu chamando de chantagem e levou o caso à OMS, que, além disso, reforçou relações com China e outros países do BRICS para reduzir a dependência do mercado norte-americano. O que significa? Para exportadores, pode significar perda de mercado. Para consumidores, eu e você, pode influenciar preços internos. No cenário internacional, o Brasil tenta mostrar força e buscar novas oportunidades. Ocupação no Congresso Nacional. Parlamentares da oposição ocuparam a mesa diretora da Câmara e do Senado, pedindo anistia para envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 e o fim do foro privilegiado. Como isso aconteceu? A ocupação foi simbólica e paralisou temporariamente o funcionamento do Congresso, servindo para chamar atenção na mídia. O que isso significa? Mostra que o clima político segue polarizado. Isso pode atrasar votações importantes e reforçar a imagem de instabilidade do Brasil no exterior. Essa visão polarizada do Brasil tá cada vez pior, né? Porque antes você conseguia discutir política. E de 2018 para cá a gente não consegue discutir de uma forma saudável, ter visões opostas. Parece que o outro que é do outro lado é nosso inimigo. E não deveria ser assim. Eu deveria poder sentar com uma pessoa de uma outra visão política e dialogar com ela numa boa, trazer o meu ponto de vista, ela trazer o dela e a gente conseguir trocar ideias. Porque é importante, imagina, se eu sou uma pessoa que só vai andar com pessoas iguaizinhas a mim, eu não vou pensar diferente. E é importante a gente pensar de forma diferente. Mas com toda essa polarização, que significa estar, muito dividido, sabe? De uma forma bem simplista, assim, polos bem diferentes da coisa, a gente vai ter muita dificuldade no próximo ano de eleger um novo presidente, um novo governador. Vai ser tudo muito difícil, porque tudo tá deixando a gente muito confuso. Então, assim, aguardemos o que está para acontecer. Pressão internacional sobre o judiciário. O que aconteceu? O Itamaraty convocou o cônsul dos Estados Unidos da América no Brasil após um post que criticava o ministro Alexandre de Moraes, visto como ingerência no judiciário. Como isso aconteceu? O comentário foi feito nas redes sociais oficiais do consulado, gerando mal-estar diplomático. E o que isso significa? O episódio reforça essas tensões, não só no comércio, mas também na diplomacia, porque os países sabe aquela coisa que você tem que fazer uma boa vizinhança? A política da boa vizinhança? Isso aí você já ouviu falar. De forma geral, estratégico, nós temos uma política da boa vizinhança com os outros países. E aí, quando começa essa tensão com uma potência como os Estados Unidos, né? Isso também vão ter países que vão estar divididos, de forma geral, né? Que nem quando você vê a guerra da Ucrânia. Tem pessoas que estão do lado da Rússia, pessoas que estão do lado da Ucrânia, e isso vai se dividindo, né? E pessoas, quando eu falo instituições, né? Vamos supor, o presidente que apoia o presidente de tal país, e aí vai dividindo. E de forma geral, não sei se você já percebeu, que em todo país que você vai, tem a embaixada de outros países nesse país, ou seja, vai ter a embaixada de Portugal no Brasil, e vice-versa. Por quê? Tem que manter a diplomacia entre eles, vão tentar ali, quando tiver tensões e tal, vai ter esse diálogo. Então, essa política da boa vizinhança. E isso tudo pode impactar, no final, em preços de muita coisa, porque a gente importa e exporta. Importa é quando a gente recebe, exporta é quando a gente envia, né, para outros países. Então, são coisas que eu sei que parecem complexas, até quando a gente vai falar de instituições e tal. Eu, enquanto jornalista que não tô atuando, às vezes eu fico assim, nossa, tem que lembrar o que é isso mesmo. Então imagina para quem não tá ali no dia a dia acompanhando. Então é pra gente ficar de olho e a gente levar em conta tudo isso no final das contas, porque ainda tem muita água para rolar. Economia, superávit na balança comercial. O que aconteceu? Na segunda semana de agosto, o Brasil exportou 8,9 bilhões de dólares e importou 6,6 bilhões, fechando com superávit de 2,2 bilhões. No ano, o saldo já é de 39,2 bilhões. Como isso aconteceu?
As exportações foram puxadas por soja, minério e carne, enquanto importações ficaram estáveis. E o que isso significa para você? Mantém o dólar mais estável e ajuda a controlar preços, beneficiando tanto quem vive no Brasil quanto quem envia ou recebe dinheiro no exterior. Inclusive, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o dólar chegou em seu menor preço desde o ano passado, em junho do ano passado. O dólar tinha batido um valor menor, né? E aí ficou em alta, em alta, em alta, e agora, no dia que eu tô gravando esse vídeo, em agosto, ele chegou no menor valor desde junho de 2024. E isso, pra gente, por exemplo, eu vendo passagem, né? Vendo passagem no Se Vai Embora Viagem, se você quiser, tem um link aqui que você pode me chamar no WhatsApp pra pedir a sua cotação. Isso impacta quando você vai comprar o seu intercâmbio, quando você vai comprar seu pacote de intercâmbio, ter o dólar estável, que mesmo que seja em dólar ou em euro, isso vai te ajudar a economizar na compra da sua passagem, na compra dos seus euros da moeda, né, que você está comprando ali. Por exemplo, eu tenho também um link de desconto para abrir conta na Nomad, onde você pode ir comprando dólar. E eu sempre falo, compra nas baixas. Isso é muito importante, não espera para comprar, você quer ir ano que vem, daqui a 2 anos, vai comprando nessas baixas, pouquinho, o que você tiver, mas vai comprando porque é muito importante, porque a gente não sabe quando pode aumentar e tá no valor ali extrapolado. Então, manter isso aí, né, essa estabilidade da moeda é muito importante para quem pensa em migrar, viajar, enfim, é muito importante. Então, isso é uma notícia positiva pra gente que quer conhecer o mundo. Café mais barato, finalmente, né, gente? O café tava super caro. O que aconteceu? O preço do café caiu em 1,1% em julho, primeira baixa em 18 meses. E isso aconteceu com a queda veio com a colheita e aumento da oferta, apesar das tarifas norte-americanas. Isso significa alívio para consumidor, mas pressão para produtores. É um pequeno respiro na inflação. Teve uma descoberta gigante de petróleo no pré-sal, no Brasil também. A BP anunciou uma das maiores descobertas de petróleo em 25 anos no pré-sal da Bacia de Santos. E isso aconteceu, como, né? Isso aconteceu. A exportação revelou potencial muito maior que o estimado. Tá? O que aqui significa para você, pessoa comum? Isso pode gerar empregos e investimentos, mas reacende debates sobre dependência de combustíveis fósseis. E o que eu tava falando do dólar, até peguei aqui essa notícia que eu tinha colocado aqui na pauta, que ele fechou em 1,06%, a R$ 5,38. O menor valor desde junho de 2024. Enquanto isso, quem pegou o elevador foi a Ibovespa com uma alta de 1,69%. Os resultados foram impulsionados por dados de inflação abaixo do esperado no Brasil e nos Estados Unidos da América, o que reforçou as apostas de cortes de juros e aumentou o apetite por ativos de risco. Então, com a inflação mais baixa, cresce o espaço para corte de juros no Brasil e nos Estados Unidos da América. Movimento que tende a enfraquecer o dólar no mercado global e impulsionar as bolsas. Que também já tem, né? Lula já vem falando de ter uma moeda que seja independente do dólar, porque o dólar é essa moeda que move, né? Todo mundo, de uma certa forma. Então, enfim, não sei se vem aí, mas aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Agora, algumas curiosidades. Isso aqui, essa última notícia que eu falei, né? Do dólar e tal. Eu vi no The News, eu todos os dias, eu vou deixar o link aqui pra vocês, se você quiser, acesse essa newsletter, que vocês recebem no e-mail gratuitamente todos os dias. É uma fonte muito massa de informação. E aí, eu tava vendo essa curiosidade essa semana, que tem umas versões agora, né? Jovens chineses estão trocando meditação e melatonina por chupeta. Sim, gente, chupeta de criança. Bico. Sim, versões de silicone para adultos viraram febre no país, vendidas como solução para ansiedade, insônia e até para parar de fumar. O produto, que custa de 1,40 centavos de dólar, né, a $70 em sites, já rendeu milhares de vendas em um único mês. Usuários afirmam que a chupeta traz uma sensação de segurança em momentos de tensão e estresse. Mas a tendência também levanta preocupações. Especialistas explicam que um adulto chupar chupeta por mais de 3 horas diárias pode alterar a posição dos dentes em até 1 ano, além de causar problemas de mandíbula, infecções e até dificuldades de fala. Psicólogos acrescentam que ao recorrer ao acessório, muitos podem estar mascarando e não resolvendo as causas reais da ansiedade. De alívio momentâneo à ameaça à saúde, a tendência mostra como na corrida para desestressar, nem sempre a solução é tão adulta assim. Essa aqui foi, eu vi na newsletter e falei, não, preciso falar isso porque... Como assim, véi? Ai, Deus.
Também vi, né, que o vídeo do Felca tá repercutindo bastante e foi tanta que o presidente da Câmara, o Hugo Mota, usou suas redes sociais para afirmar que o tema será pauta na casa essa semana. Segundo ele, a Câmara vai enfrentar essa discussão, muito importante. E também quero saber de você, qual streaming você assina? Disney, Amazon, HBO, Netflix, qual você tá, né? Apple TV, qual você usa atualmente? Pergunto isso porque o amor do brasileiro por séries, filmes, games e música, somado à febre da inteligência artificial, está causando um roubo cada vez maior nas contas externas do país. No primeiro semestre deste ano, as remessas de empresas brasileiras para pagar serviço de streaming, computação em nuvem e outros produtos digitais de gigantes estrangeiras saltaram 24%, totalizando 9,94 bilhões de dólares. O resultado disso é que mais pessoas estão assinando plataformas. Em 2024, 32,7 milhões de lares brasileiros tinham pelo menos um streaming, 1,5 milhão a mais que no ano anterior, gerando um faturamento estimado em 70 bilhões por ano para o segmento. O problema é que esse consumo crescente pesa no câmbio. O déficit externo em serviços digitais aumentou, enquanto o investimento direto no país, que ajudava a equilibrar a balança, perdeu força, devido às incertezas internas e à política econômica de Trump nos Estados Unidos da América. Para se ter uma ideia, o déficit corrente, diferença entre gastos e ganhos em transações com o exterior, passou de 1,1% do PIB em maio de 2024 para 3,4% em junho deste ano. O avanço é reflexo direto do apetite do consumidor e das empresas, e um estudo da PwC estima que os brasileiros vão gastar 39,4 bilhões, cerca de 215 bilhões, esse valor do 39,4 bilhões é em dólares. Isso dá em cerca de 215 bilhões de reais neste ano em serviços digitais. O Brasil já é o 11º maior mercado no setor do mundo e responde por 36% de toda a receita dessas empresas na América Latina. A Índia, com uma população 7 vezes maior do que a do Brasil, movimentou 52 bilhões de dólares em mídia digital em 2024, apenas 38% acima do consumo brasileiro, o que evidencia o peso do mercado nacional nesse setor. E aí, menina, eu vi uma outra coisa aqui, sabe o que foi? Conciliar, um estudo demonstrou, eu vi essa notícia hoje também no The News, que conciliar estudo e trabalho pode ser um bom negócio para o cérebro. Estudar e trabalhar pode ser um combo perfeito para o desenvolvimento da educação. Pelo menos é o que aponta o indicador de alfabetismo funcional, INAF. A pesquisa mostra que 65% dos jovens brasileiros de 15 a 29 anos que conseguem trabalhar e estudar têm alfabetismo consolidado. Ou seja, conseguem interpretar textos complexos e lidar com números maiores. Por outro lado, quando se olha para quem apenas estuda, o índice de alfabetismo consolidado cai para 43% e o de analfabetismo funcional sobe para 14%. Apesar de não comprovar a relação de causa e efeito, a pesquisa indica que a inserção no mercado, especialmente durante a formação escolar, contribui para o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita. Ainda assim, o avanço é lento. Apenas 35% da população brasileira acima dos 15 anos tem alfabetismo consolidado, enquanto 29% são analfabetos funcionais. E eu comecei a trabalhar com 16 anos, estava no ensino médio. Assim, eu acho que o ideal é estudar só, mas eu sei que para a realidade de pessoas que vieram do mesmo lugar que eu, isso é quase impossível. E que bom, né? Que se for isso mesmo, a gente consegue tirar pelo menos um proveito disso a longo prazo. Mas é isso. Esse foi esse giro de notícias aí de hoje. Me ajuda com o nome nos comentários. Deixa seu comentário aqui se você gostou desse estilo de vídeo, porque eu vou trazer mais desse tipo. Qual a regularidade? Uma, 2 vezes, 3 vezes por semana? Traz aqui pra gente poder trocar ideia. E te espero aí no próximo vídeo. Deixa seu like, seu gostei, seu comentário e até a próxima. Tchau, tchau!